Fala galera, Gustavo aqui do canal Senhor Programador. Sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo da série Introdução ao HTML. No primeiro vídeo dessa série, a gente viu um pouquinho sobre o que é o HTML e também criamos nossa primeira página web. No vídeo de hoje, a gente vai aprender novos elementos HTML e também vamos começar a criar o projeto que vai nos acompanhar ao longo dessa série inteira aqui no canal. O nosso projeto vai ser criar um site para o seu filme ou sua série favorito. E ele vai ficar desse jeito aqui. Eu vou mostrando passo a passo de como fazer esse site e vou explicar todos os conceitos ao longo do caminho. Eu quero que você escolha seu próprio filme ou sua série favoritos, ao invés de copiar o meu, para que você tenha mais ânimo para terminar esse projeto. Nesse vídeo, vamos criar o HTML da página sobre do site. Vamos começar relembrando como é a estrutura de um elemento HTML. A maioria dos elementos HTML são compostos pela tag inicial, que também é chamada de tag de abertura, pela tag final ou tag de fechamento e algum conteúdo dentro dessas tags. Esse conteúdo pode ser composto por outros elementos e ou por textos. No entanto, existem elementos que não possuem conteúdo, por isso não tem uma tag de fechamento. Esses são os elementos chamados de vazios. Um exemplo de elemento vazio é o de imagem, que tem a tag img. Esse elemento não tem conteúdo, por isso não tem uma tag de fechamento. Todos os elementos HTML podem receber atributos, que são características adicionais que fornecemos para eles. Como podemos ver, o elemento img tem o atributo source, ou src, que indica qual o caminho que o arquivo da imagem adicionado está. Os atributos sempre ficam na tag de abertura. E antes de colocar a mão no código, vamos entender o conceito de elementos genéricos no HTML. Os elementos que vimos na aula passada são elementos que têm significado, ou seja, o nome deles já fala qual a função que eles têm. Por exemplo, o elemento head é usado para armazenar o conteúdo que ficará no cabeçalho da página. O elemento img é usado para colocar uma imagem. Já o elemento h1 é para heading, ou seja, o título principal da página. O HTML tem diversos elementos com significados, mas às vezes temos alguma parte da nossa página que não possui nenhum significado. Nesses casos, usamos os elementos genéricos. Tem dois tipos de elementos genéricos diferentes, a div e o span. Ambos são usados com o propósito de agrupar elementos HTML que não possuem significados, ou quando o significado em questão não se refere a um elemento HTML existente. A diferença entre a div e o span é que o elemento div é um elemento do tipo block. Por isso, a div vai aparecer numa linha diferente dos demais elementos que estão ao redor dela. Já o span é um elemento do tipo inline, por isso aparece na mesma linha dos demais elementos ao redor dele. Se você está meio perdido ainda, fica tranquilo. Vamos aprender melhor esse funcionamento com a prática. Agora sim, podemos começar a desenvolver nosso projeto. Bom, pessoal, eu estou aqui no VS Code com o arquivo index.html que a gente criou na aula passada e também eu adicionei aqui uma pasta chamada images, que dentro dela eu coloquei todas as imagens que eu vou precisar ter aqui para desenvolver essa página do nosso projeto de hoje. Tá? Então aqui a gente tem a imagem de background, né, que é essa imagem aqui em cima, que aparece aqui. Eu tenho essa imagem também do Homem de Ferro, que foi o filme que eu escolhi, que é uma imagem de pôster, né, que eu coloquei aqui. Eu também tenho esse favicon. O favicon é esse ícone que aparece aqui em cima, ó, aqui na aba do meu navegador, que a gente vai adicionar também no nosso projeto. E também aqui embaixo eu tenho 3 ícones das redes sociais, que são esses ícones em SVG aqui. Eu recomendo que você escolha um filme que você goste, né, que você não escolha o mesmo filme que eu. Mas se você quiser pegar esses ícones aqui das redes sociais, é só você entrar no GitHub, no repositório dessa aula, que vai estar aqui embaixo na descrição, tá? Então, para começar, eu vou abrir aqui esse arquivo index.html no navegador, usando a extensão Live Server que a gente viu na aula passada. Então eu venho aqui embaixo na direita e clico em Go Live, que já vai abrir o nosso projeto aqui. E vamos começar a fazer algumas alterações, né, nesse arquivo HTML para transformar essa página aqui nesta página aqui. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é aqui no elemento HTML, ele normalmente, né, é sempre bom que a gente passe um atributo para ele chamado lang, que se refere à linguagem que os textos da nossa página vão estar. E como nós vamos escrever os nossos textos em português do Brasil, a gente passa para ele um PT
-br, tá? Além disso, aqui dentro do elemento head, eu vou adicionar mais alguns metadados, né, parecido com esse metadado que nós já adicionamos na aula passada. Então, o primeiro metadado que eu vou adicionar é esse metadado aqui. Esse metadado vai fazer com que o navegador renderize a página na versão mais recente do Internet Explorer, né? Então, se alguém entra nessa página, nesse site que eu estou criando, com o Internet Explorer, isso daqui vai fazer com que o navegador dele mostre essa minha página na versão mais atualizada do Internet Explorer do meu usuário. E o outro metadado que eu vou passar é esse daqui, que esse metadado é muito importante para quando nós formos colocar estilizações para o nosso site ficar responsivo, tá? O site ficar responsivo não é nada mais do que a gente colocar estilizações para que ele fique bonito, né, e legível, tanto para computadores, desktops, quanto para dispositivos móveis, como tablets e celulares, beleza? E eu sei que você está pensando que loucura que esse cara está fazendo aí, mas por favor, não decora nada disso que a gente fez agora. Nem eu decorei e ninguém provavelmente sabe fazer isso daqui do zero, tá? É óbvio que você tem que saber mais ou menos o que cada uma dessas tags faz, mas não decora elas do zero. Por quê? O próprio VS Code já cria isso pra gente automaticamente. Então, se eu venho aqui no meu VS Code e digito o ponto de exclamação e clico Enter, a gente pode ver que já sai o esqueleto HTML, né, o esqueleto padrão de um arquivo HTML prontinho para a gente, com todos os metadados que a gente colocou e todos os demais elementos que um arquivo HTML precisa ter. Então, sempre que a gente for criar um arquivo HTML daqui para frente, não vamos criar ele do zero, como a gente tinha feito na aula passada e no começo dessa. A gente sempre vai digitar aqui ponto de exclamação e Enter, ou a gente pode também digitar HTML 2.5 e clicar Enter, que já vai sair para a gente um HTML, um arquivo HTML perfeito, né, para a gente só começar a desenvolver em cima dele. Então, eu vou até apagar o que nós havíamos feito aqui em cima, vou deixar esse arquivo, essa parte do código que eu acabei de criar, vamos alterar algumas coisinhas nele, como por exemplo aqui a linguagem para o padrão vem em inglês, e eu vou colocar ela em português do Brasil, e eu também vou alterar, né, esse título aqui, que é o título que aparece ali em cima na aba do navegador, que vem para o padrão esse document. Eu vou colocar Homem de Ferro e uma barra aqui sobre, que é a página que nós vamos criar hoje, né, a página de sobre do site. E além disso, eu também vou adicionar o favicon, né? Lembra que eu falei que o favicon é o que vai aparecer aqui em cima. Por padrão, o favicon vem com essa bolinha aqui, né, que é como se fosse uma bolinha quando não tem um favicon no nosso site. Vamos adicionar esse favicon aqui, que é como se fosse esse foguete subindo. Então, para adicionar um favicon, a gente vem dentro do nosso elemento head, pode ser aqui em cima do title. Eu vou criar aqui um link, favicon. Se eu der um Enter, já é criado para a gente um elemento link com um relationship do tipo shortcut icon. Aqui nesse atributo href, nós temos que passar qual é o lugar, né, qual é o caminho que deve ser feito para chegar até o nosso arquivo favicon. Nosso arquivo favicon, como eu falei, está dentro dessa pasta images, e é esse arquivo favicon.png. Então aqui no href, eu vou ter que passar qual é o caminho que eu tenho que fazer para sair desse arquivo index.html, entrar na pasta images e pegar esse arquivo favicon.png. Bom, como o arquivo index.html e a pasta images, elas são como se fossem irmãos, né? Elas têm o mesmo pai, que é essa pasta aula-2, para eu sair desse arquivo index.html e ir para a pasta images, eu apenas digito diretamente images aqui, e para entrar dentro dessa pasta eu coloco uma barra, e aqui eu vou colocar o nome do arquivo que eu quero, que no caso é favicon.png. E nesse atributo type, nós vamos deixar image, e depois dessa barra nós temos que colocar qual é a extensão do nosso arquivo favicon. E a extensão nesse caso é essa PNG, né, porque nosso arquivo é .png. Então eu coloco isso daqui, eu salvo, e ao voltar aqui no navegador no meu projeto, eu posso ver que o título foi alterado e também o favicon foi adicionado, esse foguete subindo, né? E esse ícone aqui, só como questão de uma curiosidade, se a gente vem aqui no site Fontes Google, que normalmente é o site em que a gente pega as fontes para colocar no nosso projeto, ele tem uma aba aqui de icons, né? Se a gente clica nessa aba, nós vamos ter uma infinidade de ícones que a gente pode baixar de graça para usar no nosso projeto.
Eu vou deixar esse link aqui embaixo na descrição, se vocês também quiserem pegar seus ícones aqui do site do Fontes Google. Bom, pessoal, agora sim vamos começar a colocar códigos aqui no body da nossa aplicação. Então eu vou deixar esse template assim para ficar mais fácil para a gente ver o que está acontecendo. Tá? Aqui. E beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenvolver essa parte aqui de cima da nossa página, né? Essa parte é o cabeçalho da nossa página. Então, sempre que eu quiser criar um cabeçalho no HTML, eu vou usar o elemento header, tá? Esse elemento header está avisando que tudo que vier aqui dentro dele vai ser o cabeçalho da minha página, ok? Então, se a gente olha aqui para essa página, a parte de cima do header tem esses 3 textos aqui, né, referente às 3 páginas que o usuário vai poder navegar mais para frente. Então, para a gente criar esse elemento de navegação aqui, no HTML a gente coloca o elemento nav, né? Esse elemento nav é para criar um menuzinho de navegação. E dentro desse nav, aqui no nosso template, a gente vai considerar que essas três palavras, né, essas 3 páginas, vão ser uma lista, né? Então vamos criar uma lista aqui dentro do nosso menu de navegação, colocando o elemento ul, em que cada elemento dessa lista, né, cada item dessa lista, é um elemento li, e cada um desses LIs vão ter esses textos aqui. Então o meu primeiro LI vai ter o texto home, o segundo vai ter o texto loja e o terceiro o texto sobre, ok? Então esse é o nosso menu de navegação, que já está criado aqui. Se a gente olha embaixo do menu de navegação, a gente tem essa linha em branco aqui, né? Para criar essa linha de divisão no HTML, a gente vem aqui depois do nav, e vamos criar um elemento hr, que esse elemento já vai criar essa linha de divisão para a gente. E abaixo dessa linha nós temos esse texto, que é o texto principal da nossa página, né? É o título principal da nossa página, que está escrito Homem de Ferro. Então, para adicionar o título principal da minha página, eu crio um elemento h1 e coloco aqui qual que é o texto, né? O título principal da minha página, que nesse caso é Homem de Ferro. Esse elemento h1 é muito importante, porque os motores de busca, como por exemplo o motor de busca do Google, quando ele bater na nossa página para fazer a indexação da nossa página, ele sempre vai olhar esse elemento h1 aqui e vai ver o que tem dentro dele, para ver do que a página se trata, né? Qual é o assunto principal da página. Então a gente sempre tem que colocar apenas um elemento h1 nas nossas páginas, tá? Não é uma boa prática a gente colocar 2 ou mais elementos h1 numa mesma página. Então se a gente salva isso daqui e volta para cá, nós já podemos ver que nós temos aqui o nosso header, né, com o nosso menu de navegação aqui, nosso elemento hr dividindo a parte de cima da parte de baixo, e o elemento h1, que é o texto principal dessa página. Eu vou aumentar isso daqui para a gente ver uma coisa muito interessante, uma ferramenta muito utilizada pelos desenvolvedores web, que é o DevTools, ou seja, as ferramentas de desenvolvedor aqui do navegador. Para abrir o DevTools, a gente clica com o botão direito e vem aqui em inspecionar, né, ou inspecionar elementos. E a gente já pode ver que foi aberta uma aba aqui com diversas outras abas aqui, ó. Tem muita coisa aqui e tudo isso daqui ajuda a gente a desenvolver nosso projeto, né? Dependendo das informações que a gente vai querer ter para determinado projeto. Mas a única aba que a gente vai falar um pouquinho nesse projeto aqui é essa aba de elementos. Se a gente ver aqui embaixo, essa aba de elementos tem exatamente os mesmos elementos que a gente colocou ali no VS Code, né? No nosso HTML. Então, aqui a gente tem, por exemplo, dentro do nosso body, o header que a gente acabou de colocar, os metadados e assim por diante. Esse DevTools, né, essa ferramenta de desenvolvedor, é muito boa, a gente sempre vai usar isso daqui nos nossos projetos, e também é muito interessante porque a gente pode ir em qualquer site que a gente queira, a gente viu uma funcionalidade legal, por exemplo, e abrir aqui um inspecionar elementos, para ver como que a funcionalidade foi feita, né, quais elementos foram colocados, e aqui embaixo tem até as estilizações que foram aplicadas em determinados elementos. Tá? Eu vou fechar isso daqui agora, e só vou colocar mais uma coisinha que ficou faltando aqui no nosso header, que é essa imagem de fundo, né? Essa imagem de fundo com essa nuvem colorida. Essa imagem de fundo eu vou adicionar depois no CSS, tá? Eu não vou adicionar essa imagem diretamente no nosso HTML. Eu só vou colocar um comentário aqui no HTML para quando eu for estilizar essa página nos próximos vídeos, eu lembrar que eu tenho que colocar essa imagem de fundo no CSS. Então, para adicionar um comentário aqui no HTML,
eu posso abrir uma tag aqui com sinal de menor, colocar um ponto de exclamação, colocar 4 tracinhos e fechar essa tag. E aqui no meio desses 4 tracinhos, eu posso escrever qualquer coisa. É aqui que vai ficar o meu comentário no HTML. E o comentário que eu vou adicionar nesse caso é um comentário meio que um lembrete para eu adicionar imagem de fundo no CSS, para eu lembrar disso depois. E se eu salvo isso daqui agora, é claro que esse comentário não aparece na minha página, mas ele vai ficar aqui, né, no meu código, para como se fosse um to-do list que eu tenho que fazer depois para não esquecer. Tá? Mais uma coisa interessante, se a gente for ver aqui, esses textos aqui, né, home, loja e sobre, estão todos em letras maiúsculas. E eu coloquei eles em letra minúscula aqui no HTML. Isso acontece, né, eu fiz isso por 2 motivos principais. Primeiro, os motores de busca, por exemplo, o motor de busca do Google que eu comentei, e as pessoas que precisam de acessibilidade usam um leitor de tela, né? Por exemplo, as pessoas que têm deficiência visual, que não conseguem enxergar. Esse leitor de tela vai lendo a tela para elas, né, para elas saberem do que se trata a tela. E quando eu coloco um texto aqui no HTML todo em maiúsculo, como por exemplo, se eu colocasse loja tudo em maiúsculo, esse leitor de tela, ao invés de ler loja, ia ler L-O-J-A, tá? Isso atrapalha muito o fluxo, né, de um leitor de tela. Então, quando é uma palavra normal assim, a gente sempre coloca em letra minúscula e vamos transformar todas as letras para maiúscula mais para frente no CSS também, tá? É claro que se a gente fosse colocar alguma abreviação aqui, como por exemplo, se eu fosse escrever a palavra HTML, eu ia escrever HTML tudo em maiúsculo, porque é uma abreviação, tá? Mas para palavras normais, a gente mantém desse jeito. E o segundo motivo de não escrever tudo em maiúsculo é porque pode facilitar alguma manutenção no código que a gente for fazer mais para frente. Então vamos supor que a gente tem um site que tem dezenas de páginas, né? E eu queira trocar em cada uma dessas páginas esse texto em maiúsculo para um texto em minúsculo. Então, eu posso trocar diretamente no CSS, apenas com uma propriedade, ao invés de ir no HTML de todas as páginas e trocar uma por uma. Então legal, pessoal, a gente já criou o header aqui da nossa aplicação. E agora vamos criar essa parte aqui que está escrito sobre. Tem a imagem aqui do Homem de Ferro, né, o banner, e 2 parágrafos aqui, 2 parágrafos como se fosse uma síntese do que o filme vai apresentar para a gente. Então, para criar essa parte, né, essa parte a gente pode observar que é a parte principal da nossa página. E quando eu quero criar, né, colocar a parte principal da minha página no HTML, a gente pode colocar dentro desse elemento main. Né? Esse elemento main é responsável por falar que tudo que tiver dentro dele vai ser a parte principal da página que nós estamos fazendo. E a gente poderia colocar direto, né, esses textos e essa imagem aqui dentro do main, mas eu vou colocar antes uma div que vai ficar por volta de tudo. Essa div eu estou adicionando aqui, ela não é obrigatória, tá? Eu estou adicionando ela aqui porque ela vai facilitar a nossa estilização dessa página mais para frente, tá? Quando a gente for adicionar o CSS nessa página, a gente vai entender melhor por que e como que ela vai nos ajudar, ok? Então, dentro dela, nós vamos ter esse texto escrito sobre. Esse texto sobre eu vou colocar num elemento H2, eu coloco sobre e não coloco ele todo em maiúsculo, pela explicação que a gente acabou de ver. Vou adicionar essa imagem aqui. Então, para adicionar uma imagem, eu coloco a tag img. A tag img vai ter um atributo source, né, src, em que esse atributo nós vamos passar qual é o caminho que temos que fazer até chegar no nosso arquivo da imagem, que é exatamente a mesma coisa que nós colocamos aqui nesse href, né? A ideia é exatamente a mesma. Então eu sei que essa minha imagem do pôster está na minha pasta images, e é essa imagem aqui, fotohomendeferro.jpg. E esse elemento img também recebe um outro atributo chamado alt, que é o texto alternativo que vai aparecer na nossa página para, se por algum motivo essa imagem não conseguir ser carregada. Tá? Esse texto alternativo também é o que os leitores de tela, que a gente acabou de falar, é o que eles vão ler, né? Porque eles não conseguem ler uma imagem diretamente. Então eles vão ler o que estiver escrito aqui nesse atributo alt. Por isso que aqui nós colocamos um texto em que faça uma referência para o que é essa imagem que nós estamos mostrando. Então aqui no meu caso eu vou colocar Homem de Ferro Poster, por exemplo. Tá?
Ok, já temos essa imagem aqui. Depois dessa imagem, nós temos dois parágrafos. Para colocar um parágrafo aqui no HTML, eu crio um elemento P e vou simplesmente copiar aqui o que está nesse primeiro parágrafo e colar aqui dentro. Beleza. E agora eu vou criar o outro parágrafo, outro elemento P, em que eu vou copiar esse texto e colar aqui dentro. Tá? Se eu salvo isso daqui agora e volto na página que nós estamos desenvolvendo, a gente já pode ver que o nosso texto sobre, né, com o elemento, a tag H2, está aqui. Aqui a imagem do pôster que eu adicionei e os dois parágrafos aqui embaixo, ok? E agora só falta para a gente desenvolver essa parte do rodapé do nosso site, né? Esse rodapé aqui que aparece aqui embaixo, que tem o texto Homem de Ferro e tem os 3 ícones das redes sociais aqui embaixo também. Então, para criar o rodapé no HTML, a gente cria aqui um elemento chamado footer. Esse elemento footer é responsável, né, por falar que o que estiver dentro dele faz parte do rodapé da página HTML que estamos criando. Aqui dentro eu vou adicionar uma div, pelo mesmo motivo que eu expliquei dessa div aqui em cima, tá? Para facilitar a nossa estilização mais para frente, quando a gente for colocar o CSS nessa página. E aqui eu vou adicionar esse texto Homem de Ferro. Esse texto aqui eu vou colocar num elemento H3, que eu vou escrever Homem de Ferro. E depois a gente tem que adicionar esses 3 ícones das redes sociais. Eu vou considerar eles como se fosse uma lista de ícones. Então eu vou criar aqui uma lista não ordenada com o elemento UL novamente, né? Que cada item dessa lista vai ser esse elemento LI. E aqui o primeiro item dessa lista é o ícone do Facebook. Então, para eu adicionar esse ícone, eu vou criar uma tag img, onde o atributo source é aquela mesma ideia. Eu vou ter que entrar na minha pasta images, e o ícone é esse daqui, icon-facebook.svg, e o texto alternativo que eu vou colocar vai ser Facebook logo, ok? Vou copiar esse li, colar mais 2 vezes aqui, né? O segundo ícone que aparece é o do Spotify. Então aqui eu vou ter um icon tracinho Spotify, que é o nome que eu dei, Spotify, o nome que eu dei para esse arquivo aqui. E o texto alternativo vai ser Spotify tracinho logo. E aqui no de baixo, o último ícone é o do YouTube, que eu coloquei o nome de icon tracinho youtube.svg, e o texto alternativo é youtube.logo. Tá? E lembrando, se você quiser pegar esses ícones, é só você baixar diretamente no repositório dessa aula que está aqui embaixo na descrição. Se a gente salva isso daqui e volta no nosso projeto, aqui embaixo vai estar o nosso rodapé, com o nosso Homem de Ferro escrito aqui no elemento H3, e os nossos 3 ícones das redes sociais também aqui, ok? A última coisa que eu vou querer fazer aqui nessa página é trocar esse nome index.html para que eu acesse essa página digitando sobre.html. Porque eu vou deixar esse nome de index.html para colocar na página inicial, na homepage desse site. Eu expliquei um pouquinho melhor isso no primeiro vídeo dessa nossa série. Então volta lá para assistir. Então eu venho aqui no arquivo index.html e vou trocar o nome para sobre.html. E agora para acessar essa página aqui no navegador, depois da barra eu escrevo sobre.html, dou um Enter e a página já sai para a gente novamente aqui. Bom, muito massa. Esse daqui é todo o HTML que essa nossa página sobre vai ter. Eu sei que ela está bem diferente dessa página final que a gente quer atingir. Isso porque todas as imagens, essa imagem de fundo, né, as fontes, as cores das fontes e essas cores de fundo aqui, nós vamos adicionar no CSS, que vai ser os próximos vídeos dessa série que a gente vai fazer também, tá? E só falar de alguns problemas que você pode ter ao tentar desenvolver aí na sua casa essa página também. O primeiro problema que pode acontecer aí para você é você fechar incorretamente alguma tag aqui do HTML. Então, o próprio VS Code já ajuda a gente nisso. Se eu venho aqui no meu elemento header e clico na tag de abertura, o VS Code já vai marcar para mim onde que está a tag de fechamento desse elemento. A mesma coisa, né, se eu clicar aqui na tag de fechamento, ele marca para mim onde está a tag de abertura desse elemento. Isso facilita porque a gente pode ver se nós realmente abrimos e fechamos todas as tags corretamente. Tá? Então, se você está tendo algum problema aí, você pode conferir esse ponto. E um outro ponto que é muito comum a gente errar também
é nós passarmos o endereço errado aqui do atributo src das nossas imagens. Sei lá, a gente pode esquecer de colocar uma barra, ou um traço, ou um ponto, alguma coisinha a gente pode esquecer de colocar, ou colocar mais, que vai poder dar algum erro, né, algum bugzinho aí na nossa página HTML, tá? No próximo vídeo dessa série, vamos desenvolver a página inicial do nosso site, a homepage, e vamos aprender mais elementos HTML. Comenta aqui embaixo qual filme você escolheu e se você conseguiu fazer a sua página seguindo esse tutorial. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e se inscreve aqui no canal. Fui!